A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Nós vamos examinar esse texto aqui e vamos ver aonde a concordância dele vai nos levar. Mas antes eu vou fazer aquela breve oração de sempre, né? Para que nós possamos entrar verdadeiramente na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir primeiramente perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras, obras, Pai. Perdoa-me por tudo que eu fiz, meu Pai, que gerou em Ti desagrado, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, joga por terra toda ação humana, meu Pai, toda ação falha, que venha verdadeiramente o Teu Espírito falar para o Teu povo, Senhor. Pai, também venho te pedir por cada um que vai ouvir esse áudio, que vai compartilhar, meu Pai, que Tu possa enviar o Teu Espírito, meu Pai, trabalhando em cada coração, em cada mente, para que essa palavra verdadeiramente venha a ser compreendida, colocada em prática, para que nós possamos ser verdadeiros templos do Seu Espírito, meu Pai, moradas do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, certo que Tu estás nos ouvindo e conosco. Amém, meu Pai. Bom, o texto a qual nós vamos ler, ele está em Mateus 7, no versículo 23, que diz assim: E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, verdadeiramente, a coisa mais importante do mundo não é conhecermos a Jesus. A coisa mais importante do mundo é Jesus nos conhecer. Porque existem dois caminhos, um estreito e um largo. Tem árvore boa, que dá bons frutos, né? E tem árvore má, que dá frutos maus, que, claro, será cortada e lançada no fogo. E esse fogo nós sabemos que faz alusão ao inferno, né? E também temos aquela classe de pessoas que professam Jesus como Senhor e fazem a vontade do Pai que está no céu. Mas também tem outra classe que professam Jesus como Senhor e não fazem a vontade do Pai que está no céu. Muitos hoje dizem conhecer Jesus, mas segundo a Bíblia, as Escrituras, como que eu posso conhecer Jesus sem ter domínio, sem conhecer as Escrituras? Tendo em vista João 5,39, que o finalzinho do versículo diz assim, ó, que são elas que de mim testificam. Foi o próprio Jesus que falou que as Escrituras testificam dele. Escrituras essa que muitas das vezes nós nos negligenciamos ela. Não conhecemos. Como que nós vamos ter intimidade com ele dessa forma? E como Jesus irá nos conhecer se nós não falamos com ele como deveríamos? Que 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Nós estamos orando sem cessar. Então isso é uma ordenança. Orar sem cessar. Conhecer as Escrituras é uma ordenança. E se você não está praticando, você está em desobediência. É simplesmente esse o fato. Não está praticando o conhecimento das Escrituras, como que você vai praticar? Se você não está orando sem cessar, também é desobediência. Caracteriza como desobediência. E filho desobediente merece o quê? Castigo. É complicado, meus irmãos. Hoje se torna até difícil você identificar um cristão, porque antigamente eu identificava com a roupa. Não que a roupa fale alguma coisa de alguém. Muitas das vezes até fala. Mas hoje a coisa mais difícil do mundo é você identificar um cristão. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje, elas se tornaram em verdadeiro parque de diversão, onde ensinam tudo. Tudo a igreja ensina, menos a sã doutrina. Eles não ensinam a sã doutrina. E aí é que tá. Nós vemos hoje, o pessoal do mundo tem piercing, o cristão também tem, o pessoal do mundo tá cheio de tatuagem, os cristãos também têm. As meninas do mundo usam roupas sensuais, as meninas das igrejas também usam. Tá tudo igual. Hoje as igrejas elas vieram chegar a ponto de colocar paredes negras, paredes escuras com luzes piscantes. Isso me lembra baile, isso me lembra boate. Músicas eletrônicas dentro das igrejas, músicas dançantes, com luzes apagadas. E o ensinamento da doutrina? E como se portar diante de Deus? O respeito pela palavra de Deus, que inclusive em muitas das igrejas, a palavra de Deus é 10, 15 minutinhos, mas tem mais de hora de louvor. Louvor não, né? Músicas gospel, que muitas delas são até heréticas. Muita gente não vai nem gostar de ouvir o que eu estou falando aqui. Mas confronta.
Antes de criticar, parar de ouvir o áudio, vai falar com Deus se eu estou falando aqui é besteira, se o que eu estou falando aqui é da parte dele ou não. Porque eu pedi graça, e eu pedi a ele também, que se não fosse da parte dele, que ele tirasse até minha voz. Não deixa eu falar, Senhor. Mas antes, as pessoas colocam aquele senso crítico, param de ouvir, rejeitam, colocam de lado, sem nem ao menos questionar. Porque é outro problema dentro das igrejas. Você é proibido de pensar. Você não pode pensar. E aí é que está o problema. As igrejas, né? Foi substituída a sã doutrina por falhas humanas. E aí é que entra Isaías 29:13, que eu coloquei aí embaixo, ó. Diz o Senhor: este povo aproxima-se de mim só com palavras, honra-me apenas com os lábios, pois o seu coração está longe de mim. O culto que me tributam não passa de um hábito. Olha, o culto que me tributam não passa de um hábito ou de uma tradição humana. Que hábito é esse? O hábito de estar na igreja todo domingo. O hábito de estar na igreja para cantar, para bater bateria, para ver os irmãos. Tradição humana. Cadê o conhecimento das escrituras, o ensinamento dela? Para fazer casas com luz, para que o povo que anda em trevas vejam essa luz na casa, ou seja, na sua vida, e venham buscar em você a salvação a qual Deus te ofereceu. Mas como iremos fazer isso? Está aqui, ó. Inclusive, ó, esse texto de Isaías 29:13 eu tirei de uma Bíblia católica. Muitos aqui já vão criar até resistência simplesmente por isso, né? Porque tem aquele pré-julgamento por conta da Bíblia católica. A Bíblia católica eu acho até muito mais completa do que a que nós temos, a Bíblia evangélica. E, inclusive, a Bíblia católica tem alguns livros que é chamado de apócrifos. Muitos dizem que esses livros, né, eles não são inspirados por Deus. E quem diz isso eu costumo perguntar: já leu algum desses livros para você falar que não é inspirado por Deus? Então como é que você pode falar que ele não é inspirado por Deus? Porque eu estou falando do que eu vi, porque eu já li vários dos livros apócrifos. E todos eles a qual eu li, eu vi inspiração divina. Eu vi a ação de Deus movendo na vida das pessoas que lá se encontram. Mas aí é que está o problema. O crente se tornou tão preguiçoso que ele já não quer ler nem o que já tem, né, os 66 livros da Bíblia evangélica. Ainda vai acrescentar mais? Claro que não. Tá bom só esses. Eu já não leio nem esses mesmo, porque a maioria hoje já leu um montão de coisa. Mas e a Bíblia? Ninguém leu. E por isso acabam fazendo aqui, ó, o culto que me tributam não passa de um hábito ou de uma tradição humana. Nós já ficamos com aquela tradição, aquele hábito de frequentar as igrejas domingo, né? De tomar Santa Ceia para achar que está em comunhão. Lembrando que o próprio Jesus falou que são elas que de mim testificam. O que testifica de Jesus? As escrituras essa que o crente não conhece. Mas nós temos hábito de estar todo domingo na igreja. Toda quarta, toda sexta, não é assim? O culto da prosperidade, o culto da libertação. Está todo mundo envolvido com isso, tradições humanas. Porque o que vai te libertar não é o culto da libertação, não é a frequência da igreja, é o conhecimento das escrituras. Conhecimento esse que o povo negligencia. Lembrando que as escrituras, nos pergaminhos originais, não existe divisão de versículos e nem de capítulos. Portanto, o versículo aqui 13 de Isaías 29, ele está dentro de um contexto. E para você compreender esse contexto, você tem que ler Isaías 29, o 30, 31, 32. É todo o contexto. E muitas das vezes nós achamos que já fizemos o devocional com Deus simplesmente porque lemos um capítulo ou dois, alguns versículos. Não é assim? Muitas das vezes nós achamos que já estamos bem com Deus, quando na verdade não estamos. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. É uma ordenança conhecer. Porque se você não conhece, como que você vai colocar em prática? Muitos dos crentes hoje não conseguem identificar o verdadeiro evangelho da autoajuda. Não conseguem. Por quê? Porque não conhece. Porque eu vejo tanta gente hoje pregando autoajuda. E o crente dando amém. Autoajuda vai te ajudar em quê? Agora, já a palavra de Deus, o próprio Senhor falou que eu velo sobre a palavra, minha palavra, para a cumprir. Então, se ele vela sobre ela,
o que ele disse que faria através dessa palavra, ele vai fazer. Mas como que ele vai fazer se nós não tomamos atitude com ele, com a palavra? Nós negligenciamos. E lembrando que Deus não tem compromisso com nenhum de nós. Ele tem compromisso com a palavra dele. Se você está vivendo a palavra dele vai ser patente na tua vida, vai servir de escudo. Mas se você não está vivendo a palavra dele, ela vai servir para te amaldiçoar. Quer você queira, quer você não. É só ler Deuteronômio 28, que está lá bem claro, não precisa nem pregar. É só ler que você vai entender. 28 até o versículo 15, falam de bênçãos que perseguirão aqueles a qual são obedientes às Escrituras. Passou do versículo 15, falam de maldições que perseguirão também aqueles que são desobedientes às Escrituras. Então, como eu creio no que está escrito, irmão, quer você queira, quer você não, a Bíblia vai trabalhar a teu favor ou contra você, as Escrituras. Como eu disse, Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E isso automaticamente, como eu disse também de Mateus 7,23, que ia nos levar a um contexto. E que contexto é esse? Eu li Isaías 29,13, né? Que fala de tradições humanas, que é o que nós estamos vivendo, né? Que as pessoas foram treinadas ao longo dos anos a frequentar a igreja e tomar Santa Ceia, não de conhecer as Escrituras. Mas vamos aqui, ó. Ainda em Isaías, no capítulo 30, que está no mesmo contexto aí de Isaías 29, Isaías no capítulo 30, no versículo 8, diz assim, ó: vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Olha só. E realmente, quanto tempo tem as Escrituras? As Escrituras, a Bíblia, essa compilação aqui que nós temos, é o livro mais antigo do mundo, é o mais vendido, né? É o mais lido, mas na maioria não coloca em prática. Então aqui o Senhor falou o quê? Para o tempo vindouro, ou seja, mais para frente, perpetuamente, mandou escrever, e está escrito até hoje para nós aqui. Mas a maioria parece que não acredita, né? Eu digo que amo a Deus, eu frequento a igreja quase todo dia, eu faço tudo em nome de Deus, mas não conheço a palavra dele que deixou para mim. É complicado, né? Versículo 9 diz assim, ó: porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Lembrando que esse contexto aqui que eu falei de 29, né, de Isaías 29, 30, 31 e 32, esse versículo aqui é uma esse contexto é uma profecia contra Judá. Judá, não a pessoa, e sim a tribo. Lembrando que os judeus foi a tribo modelo a qual o Senhor escolheu para nos mostrar como seria o modelo de adoração para o restante do mundo, né? Foi o povo escolhido. E nesse momento aqui, o próprio Senhor estava repreendendo eles para que eles se consertassem perante o Senhor, para que não desviasse o resto da humanidade. Tá notando como é que parece hoje? As igrejas estão tão desviadas do propósito original que mais elas afastam o povo da parte de Deus do que trazem para perto. Porque muitas das igrejas, principalmente as da mídia, elas são mais conhecidas por escândalos. Homens envolvidos em falcatruas, roubando dinheiro da igreja, né? Roubando dinheiro do povo, que era para ajudar o próprio povo. E eles usam de que forma? Nos seus próprios deleites. Eu não vou nem citar o nome daqui das igrejas, que eu acho que nem convém. Aí vem o versículo 10 de Isaías 30 dizendo assim, ó: que dizem os videntes? Olha só que interessante. Lembrando que para muitos aqui já vai causar um espanto. Vidente. Porque hoje o pessoal pensa que o vidente é a macumbeira, é a cartomante, vidente é a cigana. Não! Vidente, quando você vai buscar a raiz dessa palavra, é quase a mesma coisa que profeta. Eram pessoas que examinavam as escrituras para passar para frente, para passar para os demais. Entendeu? Era aquele que gritava a voz do Senhor, vidente e profeta. Tanto aqui, ó, no versículo 10, ele diz assim, ó: que dizem os videntes? Não vejais aos profetas, ó, não profetizeis para nós. Olha que interessante aqui, ó, como é que o versículo é autoexplicativo. Basta ler. Se você ler, você compreende, ó.
Não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, tende para nós enganadoras lisonjas. Olha que interessante. Dizei-nos para nós coisas aprazíveis, ou seja, não prega isso não, Leandro. Prega a coisa que nós queremos ouvir, prega aquilo que é interessante, prega que eu vou ficar rico, prega que eu vou comprar um carro zero. É isso que eu quero ouvir. Essa pregação do evangelho que eu tenho que me converter não é para mim. Lá atrás o povo já fazia o que está acontecendo hoje. Porque a maioria, ninguém quer a igreja que prega a conversão, ninguém quer a igreja que prega Cristo, que prega sacrifício de cruz, conhecimento e prática de escritura, que prega contra o pecado. Ninguém quer ouvir isso. A maior prova disso que você pega na rede social aí, ó, posta assim: hoje eu vejo aqui que tem alguém que precisa se converter, conhecer as escrituras, colocar em prática e ter vida de oração. Tem que abandonar o pecado, largar o que não presta e viver uma vida de santidade perante o Senhor. Poucos serão os que darão amém a isso. Poucos. Isso se alguém der amém, né? Mas pega e coloca lá, ó: eis que agora aqui, ó, estou vendo diante de ti uma chave rodando. Eu não sei se essa chave é de uma casa, de uma mansão, de um carro zero. Eu não sei. Eu não sei para quem é. Mas quem é sabe. Quantos amém entram embaixo disso? Todo mundo dá amém. Porque a parte boa, todo mundo quer. Né? Como tem lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Mas por que nem tudo está cooperando para o crente hoje? Não está. Sabe por quê? Porque esse versículo acabou se tornando um mantra, um amuleto. E o final desse versículo diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, que são chamados por seu decreto. Olha aí. Tá vendo por que o versículo não está funcionando? Porque a gente tirou ele de contexto. São chamados por seu decreto. Qual é o decreto? As escrituras. Quando que eu sou chamado pelas escrituras? Quando eu vejo alguma coisa que eu estou fazendo aqui, que a Bíblia condena, e eu paro de fazer. Quando eu largo o meu entendimento e sigo de Cristo. Porque uma vez eu sendo morada do Espírito Santo de Deus, Ele vai me conduzir. O pau vai estar quebrando, tudo vai estar desmoronando ao meu lado, e eu vou estar em paz. A mesma paz que Pedro teve quando viu seu amigo Tiago sendo decapitado. Tanto que Pedro viu Tiago sendo decapitado, Pedro não entrou em desespero. Sabe por quê? Tiago perdeu a cabeça, morreu aqui. Para muitos, Tiago perdeu. Mas Pedro viu a vitória dele. Sabe qual foi a vitória? Tiago foi morar com Cristo. Pedro nem se desesperou. Tanto que botaram Pedro na cela, o que Pedro foi fazer? Pedro foi dormir. Que paz é essa? Que um homem sabendo que o amigo dele foi decapitado e amanhã vai ser eu, e eu vou dormir? Quem teria essa paz? Sabe quem teria? Aqueles que são portadores do Espírito Santo de Deus. Esses portam a paz que excede todo entendimento. Por isso Pedro não se desesperou. Mas hoje o crente se desespera com mosquito, o crente se desespera para tomar vacina. Não é assim? O crente se desespera com qualquer coisa. Mas lá atrás, os primeiros servos de Deus, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, comparem a igreja primitiva com a igreja de hoje, que vocês verão que não tem nada a ver. Sabe por quê? Os servos de Deus lá de trás, eles eram preparados para a morte, e nenhum deles tinha medo da morte. Não era assim? Avisaram Paulo, ó, se você for para lá, você vai morrer. Paulo ficou com medo ou Paulo foi lá pregar? Paulo foi pregar. Tava nem aí, sabe por quê? O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Por que o crente hoje tem esse medo de morrer? Porque não tem certeza para onde vai. Meus irmãos, que essa palavra, eu tô aqui pregando, eu não sou santo. Não sou, mas eu sou um pecador. E arrependido tentando fazer o certo. E é isso que Deus quer de nós. Tente fazer o certo, morra tentando, mas não desista. Nós precisamos perseverar. Porque aquele que persevera, alcança. Alcança o quê? A coroa da vida a qual nos foi proposta. Está em Apocalipse isso. Basta nós colocarmos em prática. Mas como eu vou colocar em prática as escrituras se eu não conheço?
Então hoje eu estou aqui pregando. Muitas das coisas está pegando em mim também. Porque aquele que prega, a espada também pega nele. Então se hoje eu estivesse na qualidade de ouvinte aqui, não de pregador, eu estaria feliz por estar tomando essa varada nas pernas. Sabe por quê? Porque se eu estou tomando essa varada na perna e tá me maltratando a palavra, tá fazendo com que eu reconheça que eu estou totalmente errado, aleluia, glória a Deus, ralé. Sabe por quê? Isso é misericórdia da parte de Deus, porque Ele está me alertando antes que eu venha fechar meus olhos. E antes de eu fechar meus olhos, dá tempo de se converter, porque se tem vida, há esperança. Se você está vivo, respirando de olhos abertos, existe perdão para você. Existe mudança de história para você, para cada um de nós. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu creio que cada um de nós aqui que está ouvindo não blasfemou. Compreende isso? Então, meus irmãos, exultai por essa mensagem. Nesse momento está chegando e você está vivo, porque dá tempo. Porque hoje, se chegasse alguém para você e perguntasse assim: louco, e se hoje pedir a sua alma, o que tens e para quem será? Isso mostra que nós vamos ter que apresentar as nossas obras diante de alguém. Cristo nos fez árvores, né? Ele nos vê como árvores, não árvores para dar sombra. Nós somos árvores para dar frutos. Tá me entendendo? Mas se você é uma árvore que dá sombra, você vai ser cortado e lançado no fogo, porque não serve. O fruto é para alimentar. Louco, e hoje se pedir a tua alma, o que tem para quem será? Então, aqui, Senhor, meus frutos são esses aqui, ó. Quais são os seus frutos? Ali, ó. Não precisa nem você mostrar, que ele vai saber. Mas e hoje? Eu vou fazer essa pergunta, eu já fiz algumas vezes aqui. Quantas pessoas você conduziu a Cristo somente esse ano? E o ano passado? Esses são os seus frutos. Através da sua pregação, você é obrigado a pregar. A converter, não. Converter, esse trabalho é do Espírito Santo de Deus, mas a pregar, esse trabalho é seu. A função ide, a função de reconciliação. Reconciliação daquele que está afastado com o trono. E essa função ide são para todos, não é só para o pastor, não. Não é para a missionária, não é para o presbítero, é para todos. São todos os que se dizem servos de Deus. Desculpe. Então nós precisamos colocar em prática, para que naquele grande dia você vai ter que apresentar suas obras. E o que tem? E para quem será? Se os seus frutos são bons, vai apresentar para Deus. Mas se os seus frutos são maus, você vai apresentar para quem? Para Satanás. E hoje, o que tens? E para quem será? Meus irmãos, eu sei que a palavra é dura, mas ao mesmo tempo eu vejo essa palavra de muito amor e carinho da parte de Deus. Sabe por quê? Porque se você está ouvindo e essa mensagem está te maltratando, ainda tem tempo de consertar. Mas não deixe cair na tentação de achar que essa palavra não é para você. Porque tu vê aí, ó, Mateus 7,23, se nós olharmos um pouquinho mais para trás, ele dá um monte de característica que só os crentes têm. Por isso que eu deixei claro, aqueles que professam Jesus como Senhor e fazem a vontade do Pai, e aqueles que professam Jesus como Senhor e não fazem a vontade do Pai. Professar Jesus como Senhor é mole, porque hoje se você chegar lá na Casa Branca, lá onde está o presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, vamos se dizer assim: ah, eu conheço o presidente. Alguém vai deixar você entrar? Não vai. Mas se ele lá de dentro te olhar, não, pode deixar o Leandro entrar, porque eu conheço. Aí você vai entrar. O reino dos céus não vai ser diferente. Porque se você falar que conhece Jesus Cristo, não vai te dar o direito de você entrar. Ele tem que te reconhecer. E olha que interessante aqui, ó. Em Mateus 7,23 ele diz assim, ó: nunca vos conheci. Essa palavra conheci para os judeus, ela tem um sentido também de um homem que conheceu mulher, né? De conhecer a mulher como mulher, esposa, né? Tem esse sentido. Mas também os judeus têm essa palavra conheci como alguém que eu tenho intimidade. Ou seja, se Jesus Cristo está falando nunca te conheci, como um Deus que sabe tudo vai falar isso para você? Fica até meio incoerente. Mas por que ele vai falar isso? Nunca te conheci. Em outras palavras, eu nunca tive intimidade contigo. Você não conheceu minha palavra.
A carta que eu deixei para você, aquilo era um mapa para você se localizar e se situar para onde você tem que ir. E você nunca leu, você nunca examinou, você nunca estudou. Eu mandei você ter uma vida de oração e você nunca orou, orava pouco. Então, meus irmãos, para que isso não venha acontecer, nunca vos conheci, ou seja, nunca tive intimidade contigo, mude isso hoje. Porque para você entrar no reino dos céus, não é você dizendo que conhece, porque todo mundo conhece, né? Mas é Jesus que tem que conhecer você. Jesus que tem que ver as suas obras. Ele que tem que ver os seus frutos. O que tens e para quem será? Tá bom, meus irmãos? Eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu acho que o recado já está dado, já dá para compreender. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.